Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero dar continuidade à nossa introdução à teologia pentecostal. Chegamos à nossa última videoaula da bibliologia. Estamos estudando essa teologia sistemática pentecostal, por sinal uma ótima teologia, uma ótima ferramenta de estudo, 100% de cunho brasileira, né? Então chegamos na última aula que vamos falar como interpretar corretamente a Bíblia, né? E vamos ter o fechamento com a conclusão. Só que antes de entrar no conteúdo dessa videoaula, eu quero fazer um convite para você se inscrever no nosso canal, fazer parte, né, do canal Teologando e Capacitando, dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus. Isso, faça parte, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo no canal. Também não esqueça de deixar aquele like, deixa o like, querido. Seu like ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo postado e assim engajar com mais pessoas, e compartilhe os nossos vídeos publicados em seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, e ajude o canal a crescer. Também jogue no grupo da tua igreja, no grupo de membros de obreiro. Eu sei que tua igreja tem grupo de membros de obreiro, assim como a minha tem, é evidente que a sua também tem. Então faça isso, joga nos seus grupos de membro, de obreiro, no grupo da igreja em geral. Quem sabe você possa estar ajudando alguém em sua caminhada cristã. Dito isso, vamos, começar como interpretar corretamente a Bíblia. Em seu excelente livro Cristianismo em Crise, Rank Hanegraaff, utilizando a palavra Leibniz em inglês, mostra, deixa eu baixar um pouco o microfone, mostra como se deve interpretar a Sagrada Escritura, fugindo ao extremismo da interpretação alegórica de Orígenes e não se detendo naqueles que tudo procuram interpretar de forma literal. Mostra-nos Hanegraaff que a Bíblia tem de ser interpretada com muito equilíbrio e precisão. Fazendo um acróstico desta palavra que eu falei, Leibniz, traduzida por luzes em português, dá-nos ele uma perfeita síntese da verdade hermenêutica. A letra L da palavra Leibniz, é a interpretação literal. Aí, a iluminação espiritual. A G são os princípios gramaticais. A H são os contextos históricos. A T é o ensino teológico. E a S é a simetria bíblica. Se você parar para observar esse acróstico de interpretação literal, de iluminação espiritual, de princípios gramaticais, de contexto histórico, de ensino teológico e simetria bíblica, está remetendo a um estudo hermenêutico profundo. Porque a hermenêutica, é a arte de interpretar os textos bíblicos. Então nós temos que encontrar um método certo e preciso para interpretar, onde o método literal, gramatical, histórico é o mais adequado. E outra, nós não devemos tirar a ação do Espírito Santo, a iluminação de Deus em nosso ser, em nossa vida. Devemos interpretar a Bíblia de forma literal, mas sempre dotado da iluminação do Espírito Santo. Então vai continuar, apesar de o acróstico ter sido feito para o inglês, adapta-se muito bem ao português. Então vamos entrar na primeira, interpretação literal. Devemos interpretar a Bíblia de modo natural, levando em consideração o que as palavras em si realmente significam. Quando nos deparamos com uma parábola ou com uma metáfora, interpretemos-la de acordo com o método metafórico. Se o Senhor Jesus, pois, afirmar que é a porta, não devemos imaginar uma madeira, uma dobradiça, e
trancas, mas se ele declara ser o Filho de Deus, por que buscar nessa passagem alguma alegoria? O mesmo princípio tem de ser aplicado aos demais textos da Escritura. Então, tem figuras de linguagem na Bíblia que nós não devemos desprezar o seu sentido literal. Tem pessoas que pegam essas figuras de linguagem e espiritualizam. Não, nós temos que deixar a Bíblia transcorrer e falar por si própria. No método literal, deixar a Bíblia fluir em sua interpretação. Então, esse é um dos métodos mais eficazes na interpretação bíblica. A iluminação espiritual. Se acreditamos de fato ser o Espírito Santo o inspirador da palavra de Deus, é mister crer que na leitura e interpretação da Bíblia podemos contar com a sua iluminação. É claro e é óbvio que o Espírito Santo irá iluminar os nossos pensamentos, irá iluminar a nossa mente, para compreendermos o texto, extrair o máximo do seu significado exegético, hermenêutico, para interpretarmos a Bíblia. Lembrando que isso não anula a capacidade, a vontade, a disposição do estudante da Bíblia para estudar a Bíblia. Porque tem gente que se baseia naquela palavra, o Espírito Santo revelará tudo o que tem de falar, e não estuda a Bíblia. O Espírito Santo vai revelar o que você não estudou? Impossível. Então, temos que deixar de ser preguiçoso e estudar a palavra de Deus. Então vai dizer, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 11. Então, de que forma advém-nos a iluminação? Diz o autor sagrado que a exposição da palavra de Deus dá-nos luz. Lembremos-nos ainda da exposição que o mesmo Senhor fez aos discípulos no caminho de Emaús. Enquanto ele expunha-lhes as Escrituras, sentia-se eles como que os seus corações ardessem. E foi assim que os viajores passaram a entender que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então, a iluminação do Espírito Santo é uma chama queimando ao interpretá-lo, ao entender a palavra de Deus. É tipo assim, como que eu sei que eu tenho o dom para pregador, botar assim um chamado? É quando eu sinto esse chamado arder em meu coração. Então, nós temos que aprender essas coisas. O princípio gramatical. Na interpretação da Bíblia, levemos em consideração que foi ela escrita de conformidade com as regras gramaticais. Logo, deve ser interpretada também segundo as mesmas regras. Eis porque é de suma importância ao leitor das Escrituras conhecer as regras gramaticais. Logo deve ser interpretado também segundo as mesmas regras. Eis porque... pula aqui, porque você é a regra da gramática e da síntese. É porque nós temos que conhecer, eu pulei aqui, mas porque nós temos que conhecer a gramática, o princípio gramatical? Porque nós temos que entender o seu texto dentro de uma síntese, dentro de um princípio gramatical. E isso não pode ser feito de qualquer maneira. O contexto histórico. Não nos esqueçamos de que a Bíblia foi escrita no contexto histórico cultural específico. Significa isso que deve ela ser interpretada tendo-se em conta esse mesmo contexto, ou seja, texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Toda a nossa interpretação bíblica, ela tem um pano de fundo, um panorama histórico em que
o autor teve a intenção, nós temos que descobrir a intenção do autor para aquele povo, criar uma ponte para assim transmiti-lo a ideia na vida dos nossos ouvintes. Isso é muito importante nós gravarmos isso. Então, não devemos excluir o contexto histórico. Eis porque é de suma. Então, significa que isso que deve ela ser interpretada tendo-se em conta esse mesmo contexto. Eis porque é mista que entendamos como viviam os judeus dos tempos bíblicos, suas casas, roupa, profissões, relações sociais, culto, etc. Temos hoje não pouco manual que nos auxilia nessa grande, ou seja, comentário histórico-cultural, manual de cultura bíblica, Bíblia de estudo, nas introduções das Bíblias vai trazer um pano de fundo, então isso ajuda a entendermos o contexto histórico, é muito importante. Não devemos desprezar a história e a cultura do povo de Deus, o povo de Israel, né? Do Antigo Testamento. O ensino teológico. Embora possamos examinar livremente a Bíblia Sagrada, não podemos descurar o trabalho dos mestres e dos que se afadigam na interpretação da palavra de Deus. Afinal de contas, os mestres foram nos dados por Cristo a fim de que nos aperfeiçoe no conhecimento divino. Efésios 4:11 vai dizer, né, que a uns foi dado como mestre, né, e assim sucessivamente. O eunuco etíope, apesar de ler regularmente a Bíblia, como depreendemos do texto de Atos, só veio a entender o caminho da salvação quando Filipe, sentando-se ao seu lado, pôs-se a falar-lhe de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por conseguinte, o ensino teológico é imprescindível na interpretação das Sagradas Escrituras. Ou seja, como que ele entendeu? Podemos pegar na forma mais simplista e dizer para nós, quando Filipe interpreta para o eunuco, para o etíope, ele ali faz uma cristologia, um ensino a respeito de Cristo, destacando um dos títulos de Jesus, Filho de Deus. Então ele entendeu a passagem do profeta Isaías, ou seja, o ensino teológico nos faz entender, basear, crescer e fortalecer a nossa fé em cima da doutrina bíblica. Então não devemos desprezar os estudos teológicos. Simetria bíblica. O mais forte dos princípios da hermenêutica sagrada é que a Bíblia interpreta-se a si mesma, ou seja, texto paralelos, né? Texto correlatos. Por isso não podemos, sob hipótese alguma, fazer doutrina a partir de passagem isolada, pois devem se harmonizar com o todo. Aí está a simetria, é justamente a harmonia resultante entre as partes e o todo. Escrito no período de 1600 anos por 40 autores das mais variadas ocupações, a simetria da Bíblia é absoluta. Portanto, ela não entra em contradição consigo mesma, desde que interpreta de conformidade com as regras de hermenêutica. Então, o que eu tenho que analisar? O texto, o contexto imediato, o contexto remoto, texto paralelos, correlatos, onde eu chego na simetria bíblica. Eu boto o texto ou texto temático em paralelismo para conseguir ampliar o meu ângulo de visão. Quando eu junto um texto com outro, o leque se abre para o meu entendimento. Então isso é muito importante. Conclusão. Como filhos de Deus, não podemos nos afastar jamais das Sagradas Escrituras. Destas, todos dependemos vitalmente. Quanto mais a lermos, mais íntimos seremos de seu autor. Os maiores santos e campeões de Deus fizeram-se tão afeiçoados à Bíblia que vieram a ser confundidos com o livro dos livros. E nós, como nos haveremos diante da Bíblia Sagrada? Não podemos relegá-la a um plano terciário, tanto na Igreja de Cristo como em nossa vida. Deve ela ocupar sempre o primeiro lugar. Se assim não a considerarmos, jamais nos tornaremos aptos para a vida eterna.
Houve um tempo em nossa pátria em que os crentes éramos de tal forma identificados com a Bíblia Sagrada que os incrédulos taxavam-nos de os Bíblias, zombando dos santos que altaneiramente iam para o templo levando a sua Bíblia junto ao peito. Não imaginavam aqueles escarnecedores que as suas palavras, antes de nos constituir uma afronta, eram-nos um louvor singular. Glórias ao nome de Jesus. Aliás, se de fato somos povo de Deus, temos de ser identificados com o livro de Deus. Nós também, à semelhança dos israelitas, somos povo do livro. Então, para termos uma compreensão, um contato direto com o autor, a oração e a palavra de Deus. Aqui, a taxação de os Bíblias remete também a Atos capítulo 11, verso 23, onde os discípulos foram identificados como cristãos. O interessante é que no início era um pejorativo, né? Só que foi se tornando uma identidade aos seguidores da cruz de Cristo. E isso é muito forte, ser reconhecido como os Bíblias, como os cristãos. É motivo de glorificar ao nome do Senhor pelo fato de ser reconhecido alguém portador da mensagem da cruz e da palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, esse é o último vídeo da teologia, né, da introdução à teologia pentecostal na bibliologia. Vamos partir para outra matéria e eu conto com você na próxima matéria em nome de Jesus. Amém.